A gente sabe que é muito difícil encontrar material de qualidade para a prova do concurso da Transpetro aí na internet. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas também sejam postadas aqui, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai entender que as pessoas estão se interessando por materiais de estudos mais densos e completos como esse que você vai ver. E para ser avisado quando outros vídeos assim forem postados, clica lá no sininho para ser notificado também. Então aguarda a vinheta que a nossa aula já vai começar. Depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, essa é a aula número 4 do nosso curso, do nosso módulo de eletromagnetismo. A sequência de aulas 1, 2 e 3 fecharam um bloco que enunciava o que conhecemos hoje como as equações de Maxwell. Hoje eu irei começar um outro bloco dentro da perspectiva de eletromagnetismo e eu irei começar e terminar esse bloco, que é um bloco onde eu comentarei sobre equações de ondas. Ok? Vamos para os nossos avisos iniciais. É importante destacar que, para você ter um bom aproveitamento desse período aqui, é interessante você ter um copo d'água, usar o fone de ouvido, e o fone de ouvido é para te ajudar a se concentrar melhor. Tentar assistir a aula pelo notebook ou computador, mas se você tiver apenas o celular, eu também acho que é uma alternativa viável. E lembre-se que a aula é uma gravação, você pode focar em revisar os conteúdos, entender o contexto, as resoluções, quando eu insiro a resolução de algum exercício na aula, e depois você pode complementar as suas anotações, os seus resumos. E essa recomendação é para que você consiga aproveitar o aspecto teórico, não perder nenhum detalhe, assimilar o conceito de uma maneira correta, e que muitas vezes, quando a gente se preocupa em anotar, a gente deixa passar algum aspecto, tá bom? Eu também indico que após a aula você consulte o arquivo digital da apresentação, pois se eu quiser acrescentar algo, corrigir algo, é nesse arquivo que eu faço isso. Eu até dou aqui um spoiler. A aula anterior eu fiz um acréscimo, eu adicionei um slide no arquivo digital. Nada muito comprometedor, é só para facilitar até mesmo na hora que vocês forem fazer algum resumo, etc. Então, deixei aí o spoiler da aula anterior. Acesse o arquivo digital que você observará a diferença. Vamos falar agora sobre equações de ondas. Bem, vamos trazer aqui um contexto que são as hipóteses de Maxwell. Quais são elas? Primeiro, um campo magnético variável é análogo em relação aos efeitos a um campo elétrico. Segundo cenário, um campo elétrico variável é análogo em relação aos efeitos a um campo magnético. Então você vê que uma hipótese ela é o inverso da outra, ok? E com o cenário dessas duas hipóteses, nós chegamos em uma conclusão, que é a ideia de que o embasamento teórico desenvolvido por Maxwell enunciou o conceito de ondas eletromagnéticas. E entende-se que a propagação no espaço de campos elétricos e magnéticos variáveis formam as ondas eletromagnéticas. Então, se ainda não ficou claro, vamos abrir um tópico de definição para evidenciar que
a sequência alternada dos campos elétricos e magnéticos configura um movimento ondulatório com todas as características das ondas de natureza mecânica. Então, estou falando aqui da ideia de reflexão, interferência, difração, propagação, contextos que você provavelmente já viu no ensino médio e até mesmo na cadeira de física da sua graduação. Se eu não me engano, eu estudei ondas na disciplina de Física 2, mas obviamente isso pode mudar de curso para curso. Eu queria tentar fazer aqui uma ilustração, e eu falo tentar porque aqui é um pouquinho difícil, mas eu acredito que a ideia vocês vão conseguir compreender. Então, olha só. Deixa eu fazer aqui a marcação de 2 eixos. Então, aqui eu teria a ideia da minha velocidade v. Aqui eu vou marcar um ponto P. E aí eu fiz essa seta para cima e para baixo, porque de fato a gente vai ver a movimentação desse ponto, ok? E não só a movimentação desse ponto, mas também nós vamos ver a ideia da sequência alternada dos campos elétricos e magnéticos. Então eu vou fazer primeiro uma sequência assim, ok? E eu vou dizer que essa curva, ela é a curva do meu campo elétrico, ok? Deixa eu ver se eu consigo ativar. Pronto, consigo sim. Agora, com uma outra cor, eu vou fazer uma outra sequência. E essa sequência aqui, em azul, eu estou fazendo referência ao campo magnético. Então, a gente enxergaria graficamente a ideia de que as ondas eletromagnéticas representam, de fato, essa sequência alternada dos campos elétricos e magnéticos. Beleza? Vamos avançar. Eu quero apresentar para vocês características gerais das ondas eletromagnéticas. Primeira característica. Além da propagação em alguns meios materiais específicos, então aqui estou citando água, vidro e, obviamente, existem outros, mas os mais recorrentes são esses dois. Então, além da propagação em alguns meios materiais específicos, a grande descoberta em relação aqui às ondas eletromagnéticas baseia-se na propagação no vazio e que nós conhecemos como vácuo. Então, as ondas eletromagnéticas elas se propagam no vácuo. As ondas eletromagnéticas elas também sofrem o fenômeno da polarização, que a gente estuda lá no ensino médio, que tem a ver com você fazer com que uma onda ela ora se propagava de uma certa forma e que com o auxílio de um polarizador, você precisa de um polarizador para polarizar uma onda. Então, com o auxílio do polarizador, você muda o formato de propagação da tua onda. Então, quando eu digo mudar, é porque você, com o polarizador, anula uma das componentes que formam o layout da propagação. E não necessariamente só uma, tá? Pode anular mais de uma. E aí, o que resta continua marcando a propagação da onda. Ok?
Em relação às ondas eletromagnéticas, eu também quero dizer que os campos elétricos e magnéticos de uma onda eletromagnética plana, eles são perpendiculares entre si e a direção de propagação. Também quero dizer que as ondas eletromagnéticas elas seguem o princípio da superposição, pois as equações diferenciais para o campo magnético e elétrico são lineares. Velocidade de propagação. Então, aqui eu estou enunciando a equação de uma constante que geralmente nós utilizamos, que é a da velocidade de propagação no vácuo. Se você não sabia, essa constante ela é calculada através aqui do μ0 e do E0 ou ε0, ok? E nós sabemos que a velocidade de propagação no vácuo gira em torno de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ok? Agora, se você quiser calcular a velocidade de propagação em algum meio específico, você utiliza a mesma equação com os coeficientes μ e ε de acordo com o meio, tá bom? Agora eu quero apresentar para vocês a equação de onda, ok? Em um formato geral. Então, assim, o que eu fiz aqui, ó? Percebam que nesse primeiro cenário, deixa eu mudar aqui de novo. Vou usar o roxo, pronto. Então, eu trouxe a interpretação da equação de onda aqui para o campo elétrico. E vocês podem observar que, mudando a notação, aqui eu tenho a equação de onda pela perspectiva do campo magnético. E eu também trouxe uma equação que pode ser importante para vocês, que é a equação que nos diz que a todo instante a razão entre o campo elétrico e o campo magnético de uma onda eletromagnética é igual à velocidade que a gente diz que é a velocidade da luz, né? E que foi a velocidade que a gente anunciou anteriormente, tá? Mas voltando ainda aqui para as duas primeiras equações, aqui em vermelho eu escrevo em um formato genérico a equação de onda, ok? Fazendo até algumas adequações para evidenciar aquela constante C que a gente acabou de calcular. Porque como C é dependente do μ0 e do ε0, eu posso fazer aqui uma manipulação para tirar essas constantes e botar o C, né? A gente já viu, você pode até tentar fazer isso em casa. É só você, aqui na equação anterior, isolar o termo μ0, ε0, e aí a resposta vocês substituem aqui nas duas equações que eu circulei em roxo, que você vai chegar aqui no layout da equação vermelha, tá bom? E aí você pode observar que a principal diferença da equação pela perspectiva do campo elétrico e da equação pela perspectiva do campo magnético para a equação geral é que eu usei aqui a notação de um vetor U. E eu estou dizendo exatamente que o vetor U ele pode ser qualquer uma das componentes do campo elétrico ou campo magnético. Beleza? A solução geral da equação de onda, então aqui eu usei a notação para uma onda que se propaga na direção de x. Então a solução geral terá esse formato aqui, onde você observa o seguinte, que essa solução geral, quando aplicada na minha equação de onda, de fato, se é uma equação-solução, faz com que a equação seja nula. Ok? Um outro tópico que é recorrente quando nós falamos de ondas eletromagnéticas é o tópico da densidade de energia eletromagnética, e que você pode entender como a energia por unidade de volume. Então, observe bem que a densidade de energia eletromagnética, você vai somar as contribuições
em relação ao campo elétrico e em relação ao campo magnético, e que, por sua vez, cada um desses termos pode ser calculado através dessas equações aqui que eu estou evidenciando, ok? Você também pode se deparar com a necessidade de aplicar a derivada parcial em função do tempo para a densidade de energia eletromagnética, e que quando você faz isso, e aqui eu já até pulei um certo desenvolvimento matemático, mas eu pulei porque de fato eu entendo que para a nossa realidade o importante é você ter conhecimento dessa equação aqui, menos JE menos 1 dividido por μ0, aqui do diferencial, né, de EXB, ok? Continuando, você observa aqui para a nossa última linha que eu fiz uma substituição por essa variável S, que é o meu vetor de Poynting, ok? E talvez essa última equação aqui, quando a gente fala da derivada parcial da densidade de energia eletromagnética em função do tempo, essa última equação aqui seja a equação que você geralmente observa nos livros de materiais, evidenciando aqui esse vetor de Poynting. E eu queria ainda fazer um comentário, relembrando que quem é SJ? Densidade de corrente elétrica. Esse operador aqui eu já evidenciei para vocês que ele é um operador diferencial. E olhando aqui para essa equação, eu vou destacar aqui 1 e 2. O primeiro termo, o termo 1 aqui, ele representa a taxa de variação temporal da densidade de energia mecânica das cargas, tá? E o meu termo número 2, ele representa o fluxo de energia que o campo eletromagnético ele carrega como energia em si próprio para fora do sistema, tá bom? Então, eu quis trazer esse acréscimo teórico para a interpretação da equação, visto que isso também pode ser cobrado. E até eu tenho observado que é comum os concursos eles explorarem o embasamento teórico da disciplina de eletromagnetismo. Por quê? O que acontece? Como ela é uma disciplina robusta, ela é uma disciplina com uma teoria forte e complexa, existia uma tendência por parte dos alunos de simplesmente memorizar as equações, substituir valores e calcular, mas não se entende a interpretação física por trás da equação. Então, é uma tendência você se deparar com exercícios que não necessariamente você vai ter que calcular algo, mas você vai ter que, de fato, lembrar de uma equação e lembrar do contexto dessa equação. Por isso que eu tenho tentado trazer um contexto, um embasamento teórico que corroborou para as equações. Beleza? Existe também uma variável conhecida como I maiúsculo, né? Que representa a ideia da intensidade. Então, o vetor de Poynting ele pode estar oscilando no tempo da mesma forma que o campo magnético e o elétrico. Dessa forma, define-se a intensidade da onda eletromagnética como o valor médio de S, mas que também você pode calcular aqui em função de C e de U, que eu apresentei anteriormente. Ok? Uma interpretação para as ondas planas, as ondas eletromagnéticas planas, você pode calcular a intensidade fazendo aqui, C
ε0, aí campo elétrico médio ao quadrado. E que numa situação onde o teu campo ele é senoidal, você sabe que o valor médio ao quadrado pode ser visto aqui como a componente aqui E0 ao quadrado dividido por 2. Então, fazendo a substituição na equação anterior, posso chamar isso aqui de 1, posso chamar isso aqui de 2. Quando eu aplico 2 em 1, eu tenho esse resultado. Beleza? Outro aspecto que eu preciso destacar em relação às ondas eletromagnéticas é a ideia da pressão de radiação. Ok? Então, o conceito de pressão, e aí você pode partir lá da física elementar, de que é uma força exercida em uma área, você pode contextualizar para entender que a pressão de radiação, que eu chamei de P maiúsculo, é a radiação eletromagnética exercendo, né? É a ideia de que a radiação eletromagnética ela exerce sobre a superfície de contato uma pressão que é expressa por I, então nossa intensidade dividida por C, para a pressão de radiação no aspecto da absorção, e 2I dividido por C para o aspecto da reflexão. Ok? E aí até você pode observar o quê? Que comparando a pressão de radiação para absorção com a pressão de radiação para reflexão, uma é o dobro da outra, né? Beleza? Eu queria abrir um comentário breve sobre propagação e reflexão, apenas para dizer que as ondas eletromagnéticas elas possuem comportamentos análogos às ondas mecânicas. Isso em relação aos fenômenos ondulatórios. E eu queria ainda aproveitar aqui para tentar ilustrar o que nós chamamos de reflexão especular e a difusa. Então, reflexão especular, imagina que você tem uma superfície plana e lisa, e aí as ondas iriam entrar em contato com a superfície e refletir. Ok? Posso até fazer aqui a ilustração de mais uma onda. E você entenderia que isso iria acontecer sucessivamente. Agora, no layout da... Isso aqui é a especular, tá? No layout da difusa, imagina agora que eu tenho uma superfície irregular. E aí, de fato, o que vai acontecer é que nós não vamos ter um mesmo layout de reflexão, como existe um padrão na reflexão especular. Então, isso aqui é a especular e essa aqui é a difusa. Deixa eu só arrumar aqui que ficou meio feio. Pronto. Ainda do contexto aqui de propagação e reflexão, preciso relembrar a ideia da reflexão interna total, onde a incidência ocorre de um meio mais refringente para outro menos refringente. Então, o primeiro meio, o seu índice de refração, ele é maior do que o do segundo. Essa é a ideia de dizer que a incidência ocorre de um meio mais refringente para outro menos refringente. E você pode calcular esse ângulo crítico, que seria o ângulo de reflexão interna total, fazendo
o arco seno, né, da razão N2 por N1. Beleza? Gente, então acredito que dentro do layout das equações de ondas, eu queria de fato comentar isso com vocês. Acredito que na próxima aula aqui do módulo de eletromagnetismo eu irei trazer uma perspectiva mais prática. Então a gente tentará resolver algumas questões e eu recomendo que você continue assistindo às aulas. Então eu te vejo em breve. Até a próxima. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E ó, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí então, galera. Valeu e até mais.